Olá, boa tarde. Estamos nos encontrando novamente para mais um episódio do Fala Mulher, Falem Mulheres. Hoje vamos estar conversando sobre vozes do inesperado, o impacto emocional em mães atípicas. Conosco hoje, Davina Castro, terapeuta familiar, Iracema Correia, fonoaudióloga, Patrícia Bezerra, nutricionista, Adriana Calil, psicóloga clínica. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, por gentileza. Olá, pessoal, boa tarde a todas, né? Boa noite ou bom dia, né? Eu não sei que hora você vai estar vendo esse episódio. Nós estamos muito felizes, esse é o terceiro episódio que nós estamos fazendo e tem tido uma repercussão muito positiva, né? O espaço Fala Mulher. Eu queria só falar uma curiosidade. A gente fez um brainstorm para saber qual era o nome, né, mais adequado. Surgiram vários nomes para esse projeto. E um dia a Aldrin me telefona e disse que a Adriana estava com ela e falou: vocês não querem que as mulheres falem? Então, fala mulher. E na hora que ela falou, soou, né, super bem. E começamos a trabalhar a arte, começamos a trabalhar o projeto em si. Em 1 mês e meio a gente conseguiu colocar o projeto para funcionar. Eu agradeço porque todos aceitaram essa loucura, né? Isso aí, essa loucura, né, da Davina, de nos reunir aqui, realmente é um motivo de muita alegria. Meu nome é Iracema Correia, eu sou fonoaudióloga, já também atuei como professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação e me aposentei trabalhando na sala de recursos. Então, é uma alegria estarmos aqui falando sobre esse tema que é tão relevante para você, mulher. A gente está aqui para dar o nosso carinho para você, então seja bem-vinda. Olá, meu nome é Patrícia Bezerra, eu sou nutricionista e sou uma mãe atípica. Eu costumo dizer que eu sou uma mãe típica, uma mãe atípica e uma mãe coruja também. Eu gosto de englobar as 3 categorias, né? Uma alegria participar com vocês desse projeto e estar reunidas com vocês, profissionais assim que zelam tanto pelo trabalho, pelo cuidado do outro, é uma honra. Então, muito obrigada. Olá, eu sou Adriana Calil, psicóloga clínica, aposentada como professora de psicologia da Secretaria de Educação. Quero agradecer imensamente o convite, Davina, dizer que a escolha do nome foi uma bênção divina, porque eu não tenho criatividade nenhuma para essas coisas. Foi uma iluminação e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês hoje. Antes da gente continuar, hoje nós queríamos parabenizar você e todas as fonos que conhecemos e que não conhecemos pelo seu dia. Parabéns, fonoaudióloga. Obrigada. Parabéns. Uma alegria essa profissão. Obrigada. Nós vamos continuar. O tema sugere já sobre o que nós vamos falar. E a Davina nos convidou para falarmos sobre o cuidando do cuidador. Para falar sobre isso e explicar para vocês do que se trata, eu vou chamar a Patrícia para explicar de onde veio essa ideia, de como surgiu e do que se trata o cuidando do cuidador. Essa ideia de montar esse grupo surgiu num momento, na verdade, de muita angústia, de muita dor, né? Em janeiro deste ano, de 2024, nós soubemos de uma tragédia que aconteceu aqui em Brasília, onde uma mãe de um rapaz autista, ela matou o filho e em seguida tirou a sua própria vida. E eles foram encontrados na sua casa dias depois, né, dessa tragédia. E isso, infelizmente, é uma notícia assim, que nos entristece muito, mas no grupo das mães atípicas, mães de crianças, adolescentes, adultos autistas, infelizmente não é uma novidade, não é uma surpresa. Acontecem em alguns casos, mas eu, de fato, não me recordo de ter visto nada, ter lido nada assim tão perto de mim, numa região tão próxima à minha casa, num lugar onde às vezes é um dos lugares que eu sou muito acolhida pela minha família, pela família do meu marido, para ir passear com meu filho. Então foi algo que me tocou de uma forma diferente.
essa notícia. E aí, imediatamente, eu liguei, mandei uma mensagem para as minhas 2 amigas, companheiras de trabalho de muito tempo, a Adriana e a Audrey, e perguntei, meninas, vocês não viram essa notícia, aconteceu isso, o que vocês acham da gente criar um grupo de orientação, um espaço de fala, de orientação, enfim, onde a gente pudesse trabalhar com essas famílias, né? Não só com as mães, com as famílias, com os pais, com os irmãos. E o que vocês acham? Minhas amigas solidárias, como são, imediatamente toparam a proposta e também no mês seguinte, olha que coisa boa, nós já estávamos ali no nosso espaço, né? Nós buscamos um espaço, é uma atividade voluntária, nós buscamos algum espaço onde tivéssemos a oportunidade e assim começamos e já tivemos aí 9 encontros ao longo desse ano, né? Exatamente. Então, 10 encontros. Nós tivemos 10 encontros ao longo do ano de 2024. Então, foi um resultado, acho que muito positivo, né? Acho que não é só mulheres que falam, mulheres que fazem, né? Isso mesmo. Faça mulher, faça Isso, mulher. isso. É verdade. Eu acho que na prática é sobre isso, né? Acho que falar sobre mulheres atípicas e mães atípicas, na verdade quase ficou um sinônimo, é muito sobre isso, né? É fazer. E fazer muitas vezes porque não temos opção. Né? Fazer ou fazer. Então, é igual, façamos. E aí a gente tem, eu acho que a gente podia dar uma sapeada um pouquinho mais sobre como é que isso funciona. Você falou, é um trabalho voluntário, não sei se a Adriana quer dar uma passada sobre isso, quem são as pessoas que vão, né? Quem sabe dar uma amarrada nisso também. Como é feito, né? Isso, por favor. Os encontros acontecem de forma mensal. Nós conseguimos um espaço também totalmente gratuito, né? Que é na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, Catedral Militar Rainha da Paz. E são a primeira terça-feira do mês no Eixo Monumental, à noite. E nós saímos pedindo mesmo, como projeto é de forma totalmente voluntária. Nós não temos nenhum interesse em captar clientes, todas aqui têm a sua atuação profissional, mas a gente sai convidando e pedindo mesmo para os profissionais colegas e amigos de colegas para irem lá conversar com essas famílias. O nosso objetivo além do acolhimento dessas famílias, das mães, dos familiares, dos irmãos, das irmãs, dar informações, né? Conseguir que essas pessoas tenham um repertório de informações para que elas possam, de alguma forma, levar de uma maneira mais tranquila, né? Diminuir esse peso, muitas vezes, essa sobrecarga que as mães típicas também têm. Então, acontece todas as terças-feiras, nós temos um Instagram, nas primeiras terças-feiras de cada mês, nós interrompemos agora para uma pausa de férias, mas vamos retomar em fevereiro, né? Fevereiro. Com certeza, esses encontros. A gente vai colocar depois, quando for publicado, a gente coloca o Instagram de vocês, do projeto. E funciona dessa forma, né? Nós temos, eu acho que como é que a gente está percebendo aí o projeto, os ganhos, os retornos também nos alimenta mais ainda de vontade, né? Porque a gente encontra, às vezes, muita dificuldade de conseguir colegas para irem, que tem uma disponibilidade de agenda, mas tem funcionado e a gente está muito feliz com o resultado. O que a gente, assim, me perdoe aqui a intromissão, mas o que eu vejo, assim, hoje, talvez... como a gente está discutindo muito esse assunto, igual como a gente discutiu a violência contra a mulher. Assim, lógico, não são semelhantes, é só uma observação. Hoje já se fala mais sobre isso, né? Então, hoje já se abre mais. Quando isso se abre, o que acontece? Vem um processo de solidariedade, né? Muito grande. Então, eu acho que o caso de vocês, por exemplo, desse grupo, é solidário, né? É um trabalho solidário. E isso é o quê? De tanto que isso hoje está se expondo. Hoje já se fala sobre isso. Aí, mas hoje tem mais autista? Isso é só uma observação. Não, a questão é que hoje
as pessoas se sentem confortáveis e encorajadas a sair de casa. O isolamento hoje já é algo que eu creio que já não é tão importante quanto era antes. Quando eu digo Sim. importante no sentido assim, o isolamento era o primeiro tópico, né? Isola. Não, hoje não. Né? Há alguns casos de isolamento, mas eu acho que a fala, quando a gente traz a discussão, isso encoraja as pessoas, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, o papel do grupo, ele é um grupo que uma das coisas que a gente sempre conversa entre a gente, porque nós fazemos reunião antes de cada encontro, nós discutimos entre nós o que a gente pensa, quem que a gente pode chamar. Uhum. A gente geralmente pede para quem se propõe aí falar para o grupo uma reunião conosco, né, para a gente dar uma amarrada em algumas ideias e para a gente explicar, assim como tem sido os anteriores e tal, né? Então, a gente sempre tem esse planejamento. E eu vou ter que confessar em público que eu tenho uma vergonha disso de vez em quando, é que eu começo a falar e eu me perco na minha fala, o que acabou de acontecer, tá? Então, eu não sei mais o que eu ia dizer. Deixa eu só fazer uma pergunta bem pontual. Faça. Vocês, hoje em dia, na reunião de vocês, costumam ir assim, quantas famílias, quantas mães? Esse é um ponto importante. Porque eu fiquei muito curiosa, porque eu tenho várias famílias para encaminhar para essas reuniões de vocês, e a minha anteninha já está aqui assim. Não, Iracema, em termos de antena, a nossa também já está. Porque eu já estava aqui pensando, já anotei aqui, a gente podia já convidar a Iracema com certeza. Vai ser um prazer. Com certeza. Iracema, apareceu, a gente já pensa no grupo, já quer puxar, já vai rolar. Eu tenho umas amigas muito parecidas com vocês, fiquem tranquilas, eu estou em casa. Estou em casa. Iracema, assim, olha, um dos nossos desafios é trazer mais pessoas para o grupo. Sim. Esse é um tema que a gente entende assim, que a gente gosta de falar sobre ele, a gente precisa falar sobre ele, né? Eu acho que ao longo da jornada de mães, assim, de famílias atípicas, uma vez eu ouvi essa frase de um psiquiatra e eu achei aquilo foi para mim tão chocante. Ele disse assim, na verdade, a gente precisa compreender que não existe a criança com autismo, existe uma família autista. Verdade. E, de fato, Então, você muda, a família inteira muda, o seu ciclo muda, a sua rotina muda, tudo muda, né? E muda e, ao mesmo tempo, a vida continua. Então, você continua com outras demandas. Então, por exemplo, eu me vejo como mãe de um rapaz hoje com lesão cerebral, retardo cognitivo, autismo, mas também que cuida da mãe que tem Alzheimer, que tem umas dificuldades com o trabalho para criar uma coisa, fazer outra. Ou seja, a vida continua e vai ficando uma hora tudo junto, tudo misturado. Então, mas você tem que dar conta, como a doutora Aura falou no início, né? Tem que fazer, você não tem assim muita opção. Então, a gente entende que o grupo ele é importante, mas também nós entendemos que nós estamos aprendendo, iniciando nessa jornada. Uma das questões, assim, a gente precisa melhorar a nossa divulgação, ter mais gente falando, ter mais gente nos ajudando também, né? Como voluntário para a gente disseminar talvez melhor as informações, mas os grupos oscilam. Então nós já tivemos participantes, grupos, as primeiras reuniões com 50 pessoas ou mais que nós fazíamos no auditório e ao longo do ano nós fomos percebendo uma redução, infelizmente, do nosso fluxo, né? Do interesse das pessoas. Apesar de que nós já tivemos grupos com nós 3 e mais, nós sempre estamos, mas nós 3 e mais 4 famílias, né? Só 4 famílias, mas onde sempre alguém diz assim, olha, mas eu queria dizer o quanto essa reunião me ajudou, o quanto isso me levou a uma outra informação. Então, isso nos motiva. E cada tema é um tema fechado. Então, você discute aquele tema, explora tudo aquilo que a gente pode falar. Claro que não encerra ali, mas eu quero dizer que um tema é um tema fechado, cada tema, e aí nós vamos convidando, o próprio grupo vai trazendo propostas assim de temas que eles gostariam de discutir. E acho que o que
a nossa contribuição, na verdade, é que como profissionais, assim, a gente acaba tendo acesso, né, a uma rede de apoio e de conhecimento mesmo. Então, são nossos colegas, amigos, como disse a Adriana, amigos de amigos. E aí nós vamos, então, identificando e fazendo esses temas, sabe? É importante colocar que os temas, eles são vindos deles, né? Das famílias. Então, os temas são escolhidos de acordo com as demandas que vêm do próprio grupo. Sim. E se torna um desafio, e cada uma vai lidando aqui com o seu nível de frustração. Quando a gente vê encontros com 4 pessoas, encontros com 40, a gente coloca isso para os colegas profissionais, sempre explicando que essa questão da expectativa, que podem ter muitas pessoas, poucas pessoas, e a gente vai lidando com esses desafios para ver onde é que a gente pode aprimorar para que a gente que aumente a demanda, né? Para que aumente uma parceria com a Secretaria de Educação, né, para regional de ensino divulgar nas escolas, né? Nas salas de recursos. E também outra coisa que às vezes é difícil. Por exemplo, uma das questões. Nós já tivemos pais que não têm com quem deixar os filhos. E aí esses pais, eles às vezes levam os filhos, mas às vezes é um paciente um pouco mais agitado, não consegue participar, ele tem toda uma realidade mesmo, uma condição para chegar lá, ele chega às vezes, fica 5 minutos não e consegue, ele tem que ir embora. Então também é uma coisa que a gente tem pensado sobre algumas possibilidades. Mas essa também é uma realidade, né? É verdade. Que se apresenta, às vezes a dificuldade, às vezes acontece de ir um dos pais, né? Às vezes vai o pai numa reunião para a mãe poder ir, a mãe fica com a criança, às vezes o contrário, vai a mãe e o pai ficam, enfim. São situações que acontecem. Mas a gente entende que, assim, estar informado, o nosso foco maior é informar e também criar, talvez, uma rede, ampliar nossa rede de apoio. Porque eu acho que nessas condições assim mais adversas, né, a gente precisa saber mais o que é que aperta para cada família em cada momento. Então, nós já tivemos reuniões assim, onde nós falamos sobre questões financeiras, onde nós já falamos sobre a dificuldade de lidar com o diagnóstico, como cada um lidou com o diagnóstico, a questão da depressão, daqueles que cuidam, o cansaço, estratégias para lidar com isso. Isso é nós falamos também sobre acesso dos pacientes, porque quando a gente fala autismo, você tem assim diferentes graus de autismo. Então a gente já discutiu questões ligadas à inserção deles no mercado de trabalho, questões ligadas à curatela, questões legais, né? Aspectos legais. De que as famílias precisam estar cientes, alguns direitos, alguns deveres, enfim. Então, o nosso foco é esse, de buscar, sempre, de garantir uma informação de qualidade e tentar ampliar mais a nossa rede de apoio. Porque também é muito legal, às vezes, a gente tem avós que vão participar, irmãos. Então, às vezes, eles vão e falam assim, não, eu vim porque... avós, né? Nós já tivemos alguns casos assim, eu vim porque eu preciso entender melhor para cuidar do meu neto e eu percebo que os pais não estão aceitando ainda essa situação. Às vezes também irmãos que eu tenho interesse sobre a curatela porque eu sei que sou eu que vou cuidar depois. Então, assim, os temas têm sido bem diversificados e são bem interessantes. Uma das coisas que eu fico observando, e eu já ouvi de muitas mães, muitos pais, é a preocupação, assim, quando eu faltar para esse filho, né? Quem vai cuidar dele? Como é que vai ser a estrutura dele? Eu ouço muito isso, né? E eu queria, assim, que vocês, se isso é uma realidade para vocês, se vocês lidam com isso, com essa questão, e qual é o impacto que isso traz, né? Tanto para vocês e tanto para a família, né? Sim, muito pertinente, porque em todos os nossos encontros, eu diria que é uma comum
essa angústia das famílias de como é que meu filho vai ficar e quando eu faltar? Deve ser Né? difícil. Né? Como é que vai ser a questão da subsistência dele? E a gente tem, por isso que a gente trouxe a parte legal, nós tivemos uma advogada que é especialista nessa área, para munir essas famílias dessas informações do ponto de vista jurídico, isso para a questão da curatela, né? E isso para os pais que têm condição de, mas nós temos famílias lá também que não têm uma situação de emprego, uma situação socioeconômica, que eles vão poder disponibilizar essa questão da curatela para os filhos. Então, é um aspecto comum, é uma preocupação recorrente dessas famílias. Sim. E que a gente tem procurado sempre contemplá-los com informações nesse sentido. É verdade. E também eu queria aproveitar e mudar um pouco de assunto. Desculpa. Não sei se... eu estou cuidando do tempo, porque eu gostaria de ouvir a fonoaudióloga, mas diga. Vou só dizer uma coisa. Eu acho também que a gente tem que transformar um pouco dessa angústia. Enquanto mães e pais de família... Eu tenho esse medo todos os dias, né? Eu tenho medo de adoecer, não é só de morrer. E isso traz também... Então, eu convivia sempre com essa pergunta. E como vai ser? Como vai ser? Se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer? E aí, uma das coisas que eu pensei, não, eu tenho que transformar esse medo em alguma outra coisa que seja positiva. Então, uma das coisas é transformar no autocuidado. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu tenho que durar muito. Eu tenho que cuidar de repensar a questão financeira da minha família. Eu tenho que ter um planejamento diferente, porque vai ser uma condição diferente, né? Então, traz uma sobrecarga muito grande. Mas eu acho também que a gente precisa... porque esse medo... Aquilo que eu disse, né, no início, você... Se eu ter um filho atípico, também tem que ter um típico, para você pensar que muitas vezes seu medo não é só porque é atípico, acho que está ligado à maternidade, né? Mas é isso, então, do quanto a gente precisa se cuidar. A gente pode ficar cansada, mas não precisa ficar deprimida. Não é que não precisa no sentido de que a gente tem a escolha de não deprimir, mas de fato a gente tem que se cuidar. Então, de entender que o autocuidado da gente, dos pais, dos irmãos, enfim, não é uma questão egoísta. Mas eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem, eu não dou conta dele. E eu falo também que eu tenho que durar. Eu tenho que durar e eu tenho que durar bem. Eu falo, se o Senhor me deu, Senhor, dá nada, eu aceito o meu presente, mas agora o Senhor também vai me ajudando e me instruindo e dando coisas. Então, eu acho que muitas dessas informações que nós trouxemos são coisas, por exemplo, que eu não sabia. Eu não sabia sobre isso da curatela, que eu teria que fazer uma curatela aos 18 anos, e está próximo, já é o ano que vem, né? Então, muitas coisas eu não sabia, mas eu acho que essa angústia, ela é uma angústia que existe. Na minha vida, ela é real a cada segundo. Mas eu busquei isso, sabe? De tentar transformar um pouco, porque nós vamos ter que dar conta. Então, eu tenho que ficar bem, eu não posso adoecer, eu não devo deprimir, eu tenho que cuidar do sono dele e do meu. Porque teve uma época que eu resistia muito, ele não dormia. Então, na minha casa, eu dormia até um horário, meu marido dormia até o outro horário, mas nós passávamos praticamente a noite inteira acordados. E aí, de manhã, dava 6 horas, vida que segue. A gente tomava banho, tinha que sair para trabalhar. Cada um tendo dormido 2, 3 horas na noite só. Mas isso uma vez é uma coisa, mas todas as noites, né, tem uma repercussão. Então, eu acho que é uma função nossa, assim. E penso também que é uma coisa que eu sempre procuro passar no grupo. Nós temos que cuidar do nosso. Então, talvez daí o nosso nome, né? Cuidando do cuidador. Porque a gente precisa estar bem para conseguir cuidar de quem está precisando de cuidado, né? Senão não dá certo. Perfeito. Desculpa, não, isso é perfeito. Desculpa, e abre duas questões, né? Abre uma questão
para fono e para terapia de família, para fono na abordagem do cuidado e do tratamento em si, e para terapia de família eu gostaria de ouvir particularmente a Davina no sentido do acolhimento que ela tem observado e que já vem trabalhado e solicitado há tempos, porque eu conheço o caminhar da participação da família atípica nas igrejas. Mas eu queria te ouvir primeiro. Tá. Isso tudo que você falou aí, Patrícia, realmente é muito relevante, até mesmo porque a gente vê que tem mãe que essa preocupação com a questão da curatela, com a questão de quando eu me for, é algo dentro de algo muito abrangente que envolve, às vezes, a mãe de ela mal poder tomar um banho, né? Sim. Muitas vezes. Então, assim, a gente preocupa, o que vai... A fala de vocês, a preocupação, o que vai acontecer se eu me for, né? Mas há muitas mães o que vai acontecer se eu me ausentar por alguns minutos. Então, quando a gente está falando aqui, não só do aspecto da fonoaudiologia, mas de um aspecto geral, é que o autismo realmente ele é uma dor latente. Então, a mãe que está em casa e nos assistindo, ela realmente tem essa questão. E a gente quer conversar com você sobre isso, porque realmente é algo que... veja que tem sido alvo aqui da nossa conversa e não vai terminar aqui, né? Porque é algo que a gente vai ter que conversar muito mais sobre isso. E é uma dor latente, por quê? Porque o autismo é uma realidade que essas mães vivem todos os dias. E se a gente for, e às vezes fala assim, é importante cuidar de quem cuida precisa de cuidado, né? E às vezes é uma frase bacana, mas no dia a dia, às vezes o cuidado que a mãe precisa de repente alguém da família falar assim, olha, deixa eu ficar 1 hora aqui com seu filho, vai fazer alguma outra coisa, né? Então, assim, às vezes a gente percebe isso. E muitas vezes também a mãe ela está tão desamparada em todos os sentidos, e o autismo ele é um tema não só para quem tem crianças atípicas na família. Eu acredito que hoje, na realidade que a gente vive, é um tema para também famílias que não têm crianças ou adolescentes ou adultos, porque os autistas também ficam adultos, né? Atípicos. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Dentro da fonoaudiologia, qual é a maior dor que chega para a gente? Ai, doutora, meu filho não fala, já tem 3 anos e ele não fala. Mas vamos descobrir o que ele faz? Vamos ver as habilidades que ele já tem? Porque às vezes a família está numa pressão tão grande da fala e aí não está prestando nas outras coisas, no incômodo que a criança está tendo. E muitas vezes, com 3 anos, a gente chega para mim com essa queixa de que não fala, e aí a mãe sequer sonha que o seu filho possa ser autista. Eu já passei por isso, eu voltei a atender em setembro de 2022, então, ou seja, 2 anos eu já passei por isso, pelo menos umas 10 vezes no consultório de fono, uma consulta de rotina para avaliação. E eu falar com a família assim, já levou no neuropediatra? Ele, não, por quê? Eu falei assim, porque tem uma grande chance de o seu filho estar dentro do espectro. Já ouviu falar nisso? E de maneira absurda, muitas pessoas não tinham essa noção. Né? A preocupação foco estava ali na fala, sendo que realmente é uma preocupação latente. Todos nós queremos ver nossas crianças falantes, né? Falar até os 2 aninhos, e que maravilha. E se não falou, está tudo errado? Depende de todos os aspectos dessa criança. Porque às vezes a gente olha só para um aspecto. E às vezes no consultório, a família vem e fala assim, primeiro vamos trabalhar com essa criança o que ela gosta, descobrir o que ela gosta, porque a ansiedade da criança falar naquele momento ali é tão grande, uma pressão muito grande, e não é o mais importante naquele momento. Às vezes a criança chora, se irrita por causa da etiqueta de uma roupa, e a família ainda não percebeu isso. Às vezes a criança está irritada porque ela não está dormindo bem à noite, como foi o caso que você falou. Às vezes a gente pode ir trabalhando uma comunicação aumentativa e alternativa, que é uma das grandes áreas que a fonoaudiologia pode beneficiar crianças autistas, e não apenas falar, porque qual é o grande tratamento, o grande acompanhamento que a criança pode ter, cientificamente hoje comprovado, é o ABA, né? Que é toda essa questão comportamental da criança, análise do comportamento da criança. É ciência e funciona. Mas o ABA, ele acontece todos os dias, né?
E às vezes até a mãe chega e fala, o neuro falou que tem que fazer terapia de fono com aba. Eu falei, não, peraí, isso não existe. Nós vamos trabalhar aqui as habilidades comunicativas, eu vou orientar se vai usar prancha em casa, vai usar figuras, cartelas. O que a gente faz? No caso da criança que ainda não fala. Não fala. É lógico, se a criança chega, né, falando, já é uma alegria que a gente vai trabalhar a dificuldade de comunicação, porque uma coisa é a comunicação, outra coisa é a fala. A gente, às vezes, recebe crianças falantes, já diagnosticadas muito cedo com autismo, elas falam, mas elas não se comunicam. Né? Elas não se comunicam, elas não sabem pedir as coisas ainda. Elas falam, elas reproduzem aquilo que elas ouvem, mas elas não falam. Então, às vezes, o que a gente vai trabalhar é essa comunicação intencional, né? E a família pode fazer muito, porque eu vejo que a reabilitação da criança autista, por isso que é importante o diagnóstico cedo, né? Ela está muito mais simples se a família participar. Mas como que eu vou participar? Eu trabalho 8 horas por dia. Então, tem formas da família se envolver. Porque o autismo, como eu falei, ele é uma preocupação de todo mundo. De repente, vai ser aquele avô, avó, que são os cuidadores, que vão conversar mais com aquela criança, que vão sentar com ela mais vezes, explicar o que é toda essa terapia. Tem a ver com a repetição. Então, você vai repetir aquilo ali com a criança, por isso que é diário. E até ela ir compreendendo, adquirindo aquele significado, porque o grande problema da comunicação em si, da criança que é autista, é o significante e o significado se encontrarem. Por isso que, porque as crianças têm dificuldade, as crianças atípicas, dificuldade com metáforas, porque elas são muito literais e isso às vezes atrapalha muito a comunicação, né? Agora, Iracema, deixa eu só sem querer te cortar, já te cortando, deixa eu só te fazer uma questão. Quando já que a gente está falando para as mulheres, né, para as mães, eu sei que você, quando atende, você também faz esse acolhimento. Sim, total. E mesmo ela, no processo de negação, ela precisa do acolhimento. Sim, né? precisa. E aí você também atua com isso. Sim, isso, né? Assim, a fonoaudiologia, ela não se prende, ela nem pode se prender à questão unicamente da questão se fala, se não fala. A gente entender a dor daquela família, né? E conversar, e orientar, e acolher mesmo, porque eu vejo sempre 3 tipos de mãe. A mãe que não sabe que o filho é autista. Dei exemplo para vocês que eu me deparei em 2 anos, pelo menos com 10 casos. É aquela mãe que ela desconfia, mas ela nega. A professora na escola já falou, alguém já falou. E tem aquela mãe que sabe, mas ela não encontra forças para ir buscar esse atendimento, esse acolhimento. Então, assim, e aí o que acontece? A gente realmente precisa orientar, e às vezes a gente realmente, Davina, tem que chamar aqui no colo, aqui, falar, mãe, não é fácil, não é difícil, eu não sei como me colocar no seu lugar, mas eu estou aqui para lhe orientar. Então, assim, porque eu fui no médico, o médico não disse nada. Eu falei, então vamos procurar outro profissional, vamos conversar um pouquinho mais, porque o objetivo todinho qual que é? É o bem-estar da criança. E se a criança está bem, a mãe está bem, né? Sim. Não é? Automaticamente ou se a mãe está bem, o menino fica bem, né? E também o contrário. Né? Se a mãe está bem, o filho fica bem. Eu estou falando assim, bem no sentido de que eu sei o que eu devo buscar. Sim. Né? Então, se eu já tenho o norte ali, então eu sei o que eu vou buscar. Então, realmente, esse acolhimento, até porque, o que eu ia falar anteriormente, é que a fonoaudiologia ela trabalha com essa questão integral, né? Não é só aquela criança com aquela dificuldade de fala, ou troca dos fonemas, ou desvio fonético, ou fonológico, não. É realmente aquela criança, é o dia a dia dela, é o bem-estar, quem se comunica com ela, quem cuida dela. Como é essa criança na escola? Mãe, como que é a rotina? Você brinca com sua criança ou ela fica só na tela? Faz joguinhos em casa? Tem joguinho de tabuleiro? E aí a gente também tenta orientar, também acolher no seguinte sentido, Davina, que a gente, que às vezes o que a gente percebe é como o título de um livro que existe, né? É tentar mostrar para a mãe, para ela sair daquele luto, ela ir lutar pelo filho dela. E lutar, às vezes, depende, muitas vezes, de como ela vai passar a enxergar aquela criança.
Não é, o que aconteceu com essa criança, né? Assim, o que eu fiz de errado? E a gente falar sobre a não culpa, né? A gente falar que essa criança ela está em pleno desenvolvimento, toda a observação que a gente fez naquele momento ali é apenas daquele momento, que essa criança daqui a um tempo ela vai se desenvolver melhor e que essa mãe, que também é cuidadora, que também é trabalhadora, que também é dona de casa, ela também faz parte dessa história e desse acolhimento como um todo, né? Então, assim, realmente, muitas vezes a primeira consulta de avaliação é mais conversando essa mãe, às vezes é enxugando uma lágrima também, né? Às vezes levando orientação, olha, você precisa procurar tal e tal coisa, lá no posto de saúde, converse com o pediatra, insista, fala o que seu filho, o que ele consegue fazer, e também o que ele não está conseguindo fazer, que está chamando a sua atenção, está chamando a atenção dos familiares, está chamando a atenção da escolinha dele, né? Converse com o pediatra, porque tem mãe que parece que entra muitas vezes no consultório com medo, né? Ali a moada, né? Então, a gente também precisa falar sobre isso. Então, esse espaço também é para falar sobre isso, né? E aí, tanto é que lá eu tenho um sobrinho neto, Noah, que ele é autista, ele tem 9 anos. E eu, às segundas e quartas, o acompanho na terapia lá no Paranoá. Nós moramos em Sobradinho e ele faz terapia... Tia. Sou tia-avó, Faz parte da rede de apoio, né? Faz parte da rede de apoio. E aí eu fico observando as mães conversando lá na sala de espera, né? E muitas vezes elas falando, olha, eu aprendi a ser barraqueira mesmo, entendeu? Aí ela tem lugar que eu chego e falo assim, lá vem a mãe daquele autista. E eu sou barraqueira mesmo, estou fazendo jus ao meu título. Porque senão eu não tenho pai. Se eu não lutar pelo meu filho, quem vai lutar por ele? Se eu não lutar pelos direitos dele, quem vai lutar? E eu acho isso muito interessante. E um dia desse, uma delas falou assim, olha, quer realmente cuidar de mim? Quer me... às vezes ela falou assim que estava falando pro ex-marido dela, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela falou assim, num final de semana que não é o seu, me liga e fala, poxa, eu quero ficar com o nosso filho, esse final de semana não é a sua quinzena, seria um grande presente para mim. Aí ela falou assim, sério, você quer isso? Aí ela falou assim, gostaria muito. Aí falou que desde esse dia ele passou a pegar o garoto ocasionalmente no final de semana que não é o dele. E ela falou assim, olha, foi só eu colocar para fora que aconteceu. Isso. Mas né? às vezes né? É solicitar, é pedir, né? Isso faz parte do processo do processo terapêutico, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que ter, todo profissional tem que ter uma visão sistêmica, né? Eu estou defendendo aqui o meu quinhão, né? Que é a terapia familiar, que a gente tem essa visão sistêmica, né? Quando você olha além daquilo que é a tua técnica, né? Que é o teu objeto. E o que as famílias precisam saber, entender e serem encorajadas para isso, a família ela se ressignifica e a capacidade que a família tem de se ressignificar é surpreendente. Verdade. Por exemplo, essa mãe que ela falou, que pediu para o ex-marido, olha só, ex-marido pediu para ele, se ele poderia pegar a criança um final de semana, porque mesmo que não seja o final de semana dele. Então, essa ressignificação, ela é importante até para a família entender que eu sempre falo, eu faço terapia sistêmica breve, que são 12, 13, 14 sessões. Justamente porque você trabalha essa reorganização familiar, daqui a pouco a família precisa caminhar sozinha, porque ela tem condição, não é não, Adriana? Sim. Ela tem condição. Você que atende a criança e a família, você sabe o potencial dessa família. Incrível. Aí, exatamente. Aí você tem que dar a ela a condição e de dizer para ela, olha, você agora você tem condição. Por quê? Você se ressignificou. O caso aqui das mães atípicas, o que eu entendo, é essa ressignificação. É verdade. Entender que a rotina familiar muda e pode mudar, porque muda com as mães típicas. Sim. Eu tenho mãe de criança, eu tenho mãe de adolescente, vocês que trabalham diretamente com isso sabem o que é uma criança, o que é um adolescente, as fases do desenvolvimento. E aí você vem, se você não entender que a sua família precisa, nós ressignificamos.
né? Nós ressignificamos as nossas famílias em muitas situações. Eu posso não ter um caso atípico, mas eu tenho outras demandas, né? E eu preciso ressignificar. Essa ressignificação faz parte do processo de acolhimento, de aceitação, de reconsiderar muitas coisas e fazer até aceitar a rede de apoio. O processo de Porque reconstrução, às vezes né? nós não tem essa visão. E olha só. Opa, E olha só, Davi, nessa questão do ressignificar, puxando aqui para o projeto, a gente observa que quando essas mães chegaram no primeiro, segundo encontro, como que eu vou me cuidar? Eu tenho tanta coisa, o dia a dia é tão corrido, é levar para a escola, é fazer atividade, é cuidar, é levar para as terapias, porque elas vieram com um conceito de autocuidado muito mega. Parar para me cuidar significa fazer grandes coisas. E elas têm percebido nesses encontros conosco que o autocuidado, muitas vezes, é você poder tomar um banho mais demorado. É você pedir, lava essa louça hoje para mim. Então deixar a louça para né? amanhã. Ou deixar a louça para amanhã. É poder falar, olha, hoje eu preciso que alguém fique com ele porque eu quero ir fazer as unhas. Hoje eu quero assistir um filme na televisão. Então, quando elas estão entrando em contato que o conceito do autocuidado não precisa estar ligado a grandes, se puder, ótimo, né? Fazer uma viagem, ter um dia de spa, mas o autocuidado ele pode ser implementado em questões rotineiras, no dia a dia. E é uma ressignificação, né? É uma ressignificação, por isso que eu atropelei a colega aqui, já vou pegar o gancho ali. Eu queria, tá ótimo, minha amiga, seu atropelamento, mas eu queria dizer assim, que eu acho que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa também assumir que a gente precisa de apoio. Não dá para querer ser a Mulher Maravilha, não dá. Então, eu acho que assim, a gente precisa pedir o apoio e eu acho que a gente precisa ser claro naquilo que você precisa, sabe? Então, por exemplo, eu preciso dormir aos sábados à tarde. Então, não adianta você me propor uma atividade, uma coisa, porque a minha semana é muito agitada. Então, eu tenho isso muito definido. Eu preciso que alguém saia de casa. E eu tenho dificuldade para dormir, eu não durmo com facilidade. Eu preciso que alguém saia e permaneça com ele fora de casa pelo menos umas 2 horas para eu conseguir, de fato, descansar um pouco. É uma coisa que eu preciso. Então, o que eu quero dizer é que a gente não dá para querer ser a Mulher Maravilha e você tem que tentar identificar o que te ajuda, eu acho. Qual é o tipo de cuidado que você precisa. E também, às vezes, a gente quer que o outro adivinhe. Eu acho que assim, você quer que as pessoas se ofereçam para cuidar. Mas, às vezes, a pessoa, ela não está percebendo a sua dificuldade e, às vezes, aquela pessoa, ela não sabe te ajudar em alguma área, mas ela sabe ajudar em outra. Então, eu tenho, às vezes, até assim, alguns familiares, pessoas que eu amo, que me amam, que eu sei que amam o meu filho, mas que ele não sabe como lidar com aquela... A pessoa não sabe, ela não sabe como lidar, entendeu? Às vezes você fala assim, coloca ele no carro, dá uma volta assim por 1 hora, sai com ele para passear, bota o cinto, sai para dar uma... Mas eu não vou fazer. A pessoa tem medo disso, tem medo, ela não se sente preparada, capaz para fazer isso. Mas se você falar assim, me pede uma outra coisa, a pessoa dá conta daquela outra coisa. Então, às vezes, ela não dá conta daquilo, mas ela tem uma estrutura, consegue uma estrutura. Vem para cá, passei aqui com ele, aqui é tão bom para ele. Então, a gente precisa, eu acho que entender que a gente precisa pedir ajuda. Eu acho que tem que entender que você precisa e sinalizar qual é a ajuda. E entender que, às vezes, aquela pessoa A vai ser aquela pessoa que dá conta de te dar aquela ajuda e o B dá conta de uma outra ajuda. Mas aquela que você está precisando naquele momento, às vezes não é aquela pessoa. Mas ele vai te ajudar em outra situação. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente precisa de uma rede de apoio, precisa identificar os talentos que cada um... Eu tenho pessoas que são, assim, familiares até, que às vezes eu acho interessante, ela fala tanto de um jeito, assim, eu amo esse menino, eu gosto tanto, eu me distraio tanto com ele, ele faz tanta coisa. E a sensação que você tem, a sensação não, a certeza, ela não
não olha o seu filho como uma pessoa deficiente, como uma pessoa que tem uma limitação. Ela tem um outro olhar por ele, que é um olhar até superior ao que eu tenho para algumas atividades. E tem outras também que sabe cuidar diferente, mas já não sabe brincar, falar, ficar, conversar. Então, acho que a gente tem que assumir que a gente precisa de mais, a gente não vai dar conta. E a gente, pelo menos eu agora estou falando como mãe, né? Não estou aqui me colocando como profissional. Mas, assim, quanto mais cansada eu estou, mais irritada eu sou. E eu sou irritada para ele, para quem está perto de mim, para quem está... Então, você se irrita, você cansa, você tem mau humor, você tem... Então, eu não gosto de mim cansada. É melhor não. Entendeu? Eu queria só fazer uma observação. E eu quero sinalizar que nós vamos aproveitar a fala da Patrícia para a gente ir fechando por conta do nosso tempo. Então, por favor, assumam as observações da Patrícia. Lembrem-se das observações da Patrícia. E aí vamos finalizando, Davina. Eu queria só deixar aqui uma questão que eu estou achando acontecendo muito legal nas igrejas, né? As igrejas hoje estão despertando para isso. Ela é uma rede de apoio, né? Quando eu digo hoje, é um universo que eu participo e eu fico, até um pouco tempo atrás, eu já tenho um projeto há muitos anos para falar sobre isso, mas agora está havendo um despertamento em relação a essas mães que às vezes querem ir para a igreja, mas pela condição do filho não vão. Hoje as igrejas, Adriana, elas estão criando uma estrutura para receber essa criança ou esse adolescente, para a mãe poder assistir o culto litúrgico que ela quer. Tem uma experiência na Asa Norte muito legal, que tem uma equipe, Audrey, que vai na casa da pessoa e fica com a criança para a mãe ir para o culto. Que maravilha! Eu fiquei assim tão encantada. Muito. Tem uma equipe de voluntários que são treinados, Importante. né? E vão na casa durante a semana para a criança começar a se adaptar. E eles... Aí, você quer ir ao culto domingo? Você quer ir à igreja na missa domingo? Lindo, né? Então, vai uma equipe para sua casa que já foi, que o menino já conhece. E ela fica lá. E você Que sai. maravilha. Aí você não vai só na igreja, né? Você vai para a rua, você vai andar. Então, eu fico muito feliz da igreja hoje estar despertando isso, né? Então, assim, é algo que eu fiquei muito feliz. E agora, não só no Rio de Janeiro, eu já conheci um projeto, não de ficar em casa, mas de uma estrutura na igreja, na própria igreja, durante o culto. E aqui eu achei essa o máximo. Da equipe, né, dos dois profissionais irem para casa, porque a criança não sai do ambiente dela, né? Bom, então, assim, já estamos finalizando, né? Eu queria agradecer a vocês, né, pelo tempo, pela disponibilidade, né? Eu acho que essa foi uma troca incrível. Eu acho que é só uma gota, né? Eu acho que a gente pode melhorar muito mais e falar mais, e convidando já vocês para março a gente voltar nesse projeto e vamos retomar essa conversa. Que tem muito mais, né, não, Adriana? Muito obrigada pelo convite, viu, Davina? Eu acho que essa troca é sempre muito rica, muito válida. Colocar para essas mães, para essas mulheres, de que é possível. Quando a gente pensa em autocuidado, não pensem só em repetindo questões macro, muito fora de uma realidade financeira, de uma realidade cotidiana, mas que o autocuidado envolve pequenos olhares para si mesma durante o dia a dia, que seja sendo clara na comunicação do que eu preciso, do que eu gostaria, e se olhar, porque muitas vezes uma tarde de sono é um autocuidado muito importante, lave essa louça por mim, me dá aqui um tempinho para eu tomar um banho mais demorado, e que o Cuidando do Cuidador está de braços abertos para todas vocês e para os familiares. Muito obrigada pelo convite. E pegando só para finalizar também o que a Patrícia falou, né, que é importante também todo mundo analisar. O autismo, ele está aí para todos, né? Quanto mais informações nós temos, mais nós podemos ser uma sociedade justa, solidária, generosa, né? Então, o que é mais importante antes de tudo?
é o ser criança ou é o ser autista, né? Então, às vezes as pessoas, como você falou, olha, aquela pessoa olha para o meu filho, ela vê uma criança ali. Exatamente. Ela vê uma criança com as suas potencialidades, né? E às vezes eu olho mesmo pro Noah, que é o meu sobrinho, eu falo assim, gente, é uma criança de 9 anos que dá birra. A minha filha com 9 anos também dava birra e ela não era atípica. Então, assim, é uma criança. Então, muitas vezes você, mãe, também vai ter que lutar muito para tirar todo o estigma e lutar pela sua criança e amar a sua criança e fazer com que a sua criança ela seja vista. E essa rede de apoio, muitas vezes, é deixar realmente as outras pessoas chegarem perto, as outras pessoas ajudarem. Você pode ser esse canal também de comunicação para falar da condição do seu filho, para falar das coisas, das habilidades que ele tem, das dificuldades também, e você somar junto com outras pessoas. Às vezes tem familiar seu, amigos próximos que estão querendo ser essa rede, né? E aí seria muito importante abrir. Você pode hoje levar lá na terapia para mim, né? Eu tenho mesmo um paciente que às vezes a vizinha vai levar. Eu acho isso muito legal. E ele ama essa vizinha. Tem o outro que chama o vizinho de vovô. E esse vovô também de vez em quando vai levar. Então, eu acho que a rede de apoio mesmo, como as meninas colocaram, é agarrar isso e não ter vergonha nenhuma de ser uma mãe atípica. É pegar essa condição e fazer dessa condição uma escada para subir cada vez mais os degraus e realmente levar essa criança, essa família a conviver bem, dentro das condições que a criança tem, mas ela ela tem toda a possibilidade de crescer, de adquirir novos conhecimentos, de adquirir novas habilidades dentro das limitações, ainda que seja, mas todo mundo tem algo a acrescentar no seu desenvolvimento, na sua conduta, na sua forma como pessoa. Então, nós estamos falando de pessoas e, mãe, sinta-se acolhida, sinta-se aqui tendo voz. Né? Não sei se falamos tudo, mas falamos com amor e eu espero que isso possa acrescentar alguma coisa ao seu coração. Ai, que bom. A gente finaliza, então, esse episódio. Eu gostaria de ressaltar que as falas vêm para chamar atenção para a qualidade de vida, né? Para a qualidade de vida pessoal da mãe, para a qualidade de vida da criança, para a qualidade de vida da família, de uma forma geral. Né? Eu gosto de falas como a sua, que dizem que todos podemos evoluir, independente da qualidade, é nisso que a gente acredita. Eu também gosto de uma observação que é a informação, a gente acredita muito nisso, que a informação para cada uma das pessoas que vão nos encontros do cuidador, se acrescentam, se empoderam, essa palavra está na moda e é a única coisa que vem na minha cabeça, de alguma forma melhor para seguir na caminhada no cuidado com o seu próprio filho. E aí, informando, temos episódios a seguir que vão falar sobre envelhecimento. Não vou falar de novo que tem tudo a ver comigo, mas já falei. E menopausa. Então, a gente espera vocês nos 2 próximos episódios. Até! Muito bom.